Este é o podcast do Hub e a Reagro. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda aqui. Nós tivemos acesso a alguns relatórios internos e também ao planejamento estratégico da Reagro. Isso, para quem não conhece, é uma das gigantes do agronegócio no Brasil em consultoria e educação. Exatamente. E a nossa missão hoje é entender como uma empresa de um setor tão tradicional, tão pé no chão, está encarando o desafio de implementar um núcleo de inteligência artificial, o Hub-IA deles. E o que é mais legal nesses documentos não é só a tecnologia, é a estratégia humana por trás. Os relatórios cobrem tudo, desde a criação do Hub, lá em setembro de 2025, até o planejamento para agora, início de 2026. E tem uma frase logo no começo que, para mim, define tudo. Qual? A IA não é sobre fazer mais coisas, é sobre pensar melhor antes de fazer. Nossa, isso já é um ótimo ponto de partida, né? Foge totalmente daquele discurso de produtividade a qualquer custo. Totalmente. Então, vamos organizar a conversa. Primeiro, acho que a gente precisa entender o que foi feito em 2025, né? Os primeiros passos, os acertos, o que eles aprenderam. Sim. E depois a gente analisa como esses aprendizados estão, moldando o plano para 2026. Parece um bom caminho. Perfeito. É a história de como a estratégia foi se ajustando à realidade, né? Ok, vamos lá então. Olhando para esses resultados de 2025, os primeiros meses de vida do Hub, o que mais te chamou a atenção na abordagem inicial deles? Por onde eles decidiram começar? Olha, eles começaram pelo básico, pela base mesmo. O que os documentos chamam de pilar de ampliação, que na prática é letramento, é capacitação. Certo. E o ponto crucial aqui, que eu achei bem interessante, é que o foco não foi em ensinar a usar uma ferramenta específica, tipo clique aqui. Foi em fazer as pessoas pensarem sobre a IA. E como foi isso? Eles promoveram mentorias, sessões de sensibilização em 8 setores diferentes. E não eram só os setores óbvios, como TI, sabe? Tinha gente do comercial, do jurídico, da área de grãos. Peraí, até o jurídico? Isso não é comum. E era só para os chefes, para a diretoria? Não, e esse é o detalhe que faz a diferença. Os relatórios mostram que eles fizeram questão de envolver tanto gestores quanto as equipes operacionais. A ideia era criar uma linguagem comum, uma base para todo mundo. Para não virar um clube fechado, né? Só dos especialistas. Exatamente, para não virar o clube do bolinha da IA. Entendi. Mas a gente sabe que só dar palestra não muda a cultura de uma empresa, né? Muitas vezes vira só mais uma reunião que não leva a lugar nenhum. Como eles fizeram isso virar algo prático? Aí entra o que parece ser um dos maiores acertos deles. A criação de uma comunidade de prática. Uma comunidade. Isso, lá no setor de aprendizagem. Basicamente, eles criaram um espaço seguro, com encontros quinzenais, para o pessoal discutir abertamente o uso de ferramentas como GPT, Gemini. Ah, então era mais uma troca, não uma aula de cima para baixo. Perfeito. Era uma troca mesmo. Olha, tentei fazer isso e não deu certo. Descobri um jeito novo de pedir tal coisa. Essa colaboração parece que foi o segredo para o pessoal realmente se engajar. Legal. E já tem resultado concreto vindo daí? Algum exemplo que mostra que o pessoal não está só batendo papo sobre IA, mas usando de verdade? Sim, e são exemplos bem práticos. O time de design multimídia, por exemplo, aprendeu a usar uma ferramenta, a Gama, que cria apresentações, documentos. E com isso, eles conseguiram padronizar a criação de e-books, garantindo que o visual, o tom de voz, tudo seguisse o padrão da Reagro. Isso mostra um amadurecimento, né? Com certeza. Mostra controle sobre a ferramenta. Mas e as pessoas? Imagino que nem todo mundo tenha abraçado a ideia de primeira. Teve algum caso de resistência que virou sucesso? Teve, e é uma das melhores histórias nos documentos. A gestora da área de pecuária de corte, no começo, era bem cética. Normal, né? O receio do novo. Sim, uma resistência natural. Mas com o apoio do Hub, ela não só superou essa barreira, como desenvolveu um discernimento muito aguçado. Ela aprendeu a identificar quando a IA acelera o trabalho dela e quando a experiência técnica dela, o conhecimento humano, é insubstituível. E esse é o ponto de equilíbrio, né?
Não é usar a IA para tudo, mas saber quando usar. Exatamente. E o mais interessante é o que veio depois. O relatório diz que agora ela mesma está puxando a equipe dela para esse novo fluxo. Ela virou uma embaixadora da ideia. Cara, isso é muito mais poderoso do que qualquer comunicado oficial. Sem dúvida. Ok, essa parte da capacitação humana é fundamental. Mas o Hub também se propôs a criar soluções, certo? Assistentes, automações. Como foi o avanço nessa frente que é mais técnica? Nessa frente, o foco foi cirúrgico. Eliminar gargalos e, assim, aquelas tarefas repetitivas que ninguém gosta de fazer. Eles desenvolveram o que chamam de assistentes de IA para áreas específicas. Por exemplo, para as equipes de conteúdo de ensino Corte-Leite, criaram assistentes que ajudam na primeira versão de materiais. Que tipo de material? E-books, avaliações para cursos, até roteiros de videoaulas. A ideia não é substituir o especialista de jeito nenhum. É dar para ele um ponto de partida muito mais avançado. É quase como dar um estagiário super rápido e dedicado para cada especialista. É uma ótima analogia, é isso mesmo. E além desses assistentes, eles estão desenvolvendo agentes mais robustos. Um agente de RH, para centralizar normas e políticas, e outro, o agente PFA, para apoiar na elaboração do plano de negócio de 2026. O objetivo é sempre otimizar processos internos, então. Sempre. E em termos de automação, de processos que foram efetivamente transformados, qual foi o maior ganho de eficiência que os relatórios mostram? Olha, tem 2 casos de grande impacto. O primeiro foi no setor de leite, num processo de reembolso. O que tinha de errado lá? Era um pesadelo. Os gestores perdiam um tempo enorme exportando relatórios de um sistema, página por página, manualmente. Um trabalho repetitivo, frustrante. Nossa, imagino. Trabalho de robô, né? Totalmente. O Hub substituiu isso por uma automação via API, que puxa os dados e organiza tudo numa planilha em segundos. Isso muda o humor de uma equipe, com certeza. Pois é. O outro caso foi no financeiro. Eles criaram rotinas para padronizar relatórios de contratos a faturar e contas a receber. Parece pequeno, mas o retrabalho e os erros por falta de padrão consumiam horas preciosas. Entendi. Esses exemplos ajudam muito a tangibilizar, né? Mas se a gente tivesse que resumir o sucesso de 2025 em 2 grandes histórias, quais seriam? Os documentos dão um destaque especial a 2 casos, certo? Sim, são os casos emblemáticos. O primeiro é justamente o da pecuária de corte com a gestora que a gente já falou. Certo. O problema que ela descrevia era que o processo de criação de um curso novo era, nas palavras dela, demorado e confuso. Tinha um vai e vem sem fim de rascunhos entre ela, a especialista, e a equipe pedagógica. E a solução? Foi desenhar um novo fluxo, onde ela usa os assistentes de IA para gerar a primeira versão de todo o material. E o impacto disso em números? O relatório é claro. Ela passou a revisar e qualificar os materiais em 1/3 do tempo que levava antes. Caramba! 1/3 do tempo? Isso é um ganho gigantesco. É uma diferença brutal. E segundo ela, não é só mais rápido, ficou mais assertivo, porque o assistente já entrega o conteúdo numa estrutura muito próxima da final. Ou seja, o maior ganho não foi só a velocidade, mas a qualidade e a autonomia que ela ganhou. Precisamente. E o resultado estratégico disso é que ela, por conta própria, já está planejando usar o mesmo método para os cursos de pós-graduação, que são muito mais complexos. Que legal. Isso prova que a IA pode ser uma infraestrutura de trabalho, né? Algo que sustenta o processo. Exatamente. Esse caso mostra o impacto individual. E o segundo caso de destaque? Você falou que era sobre a cultura de um time inteiro na área de aprendizagem. Isso. O caso de aprendizagem mostra outro ângulo, a IA como um método de trabalho colaborativo. A tal da comunidade de prática transformou a exploração da tecnologia num projeto da equipe toda. E o resultado prático disso? O mais visível foi com os designers, que juntos aprenderam a usar a ferramenta para gerar e-books padronizados, como a gente falou, mas o resultado estratégico aqui foi cultural. O que você quer dizer com resultado cultural? E com instruções consistentes. Ah, o famoso entra lixo, sai lixo. Exato. Eles perceberam que o poder não estava na ferramenta, mas na capacidade deles de orientá-la.
Isso aumentou o senso de responsabilidade técnica do time. Eles não estão mais usando uma ferramenta, eles estão orquestrando a IA para trabalhar para eles. Ok, então 2025 foi o ano de construir a base, provar o conceito e, principalmente, aprender com a realidade. O que nos leva à segunda parte. O que tudo isso significa para o futuro? Como esses aprendizados estão desenhando a estratégia para o primeiro trimestre de 2026? A palavra que os documentos usam para 2026 é reentrada consciente. Reentrada consciente, gostei. E isso vem do maior aprendizado de 2025. Eles perceberam que a abordagem inicial, muito focada em convencer as altas lideranças, teve baixa adesão. Espera, isso é contraintuitivo. A gente sempre ouve que a mudança tem que vir de cima para baixo. Por que não funcionou? Porque a IA, no nível que está hoje, não resolve os problemas estratégicos de um diretor numa planilha, sabe? Ela resolve problemas práticos do dia a dia. Entendi. O grande insight deles é que a adoção real acontece quando a IA está conectada a uma dor real de trabalho. Quando a pessoa que está lá na operação, sentindo aquela dificuldade todo dia, vê na ferramenta um alívio. A necessidade tem que vir da operação, então. Exatamente. Por isso, a prioridade para o início de 2026 não é sair escalando dezenas de projetos de automação. A prioridade é outra: construir visibilidade, clareza e confiança em toda a empresa. É preparar o terreno cultural. E isso se reflete nos princípios de comunicação que eles definiram, né? Eu anotei 3 aqui. Literacia antes de automação, processo antes de ferramenta e convite nunca em imposição. Esse último é bem forte. É o mais importante. Eles entenderam que obrigar as pessoas a usar IA gera o efeito contrário. A estratégia é criar um ambiente tão interessante de tanto apoio que as pessoas queiram participar por conta própria. É um convite para uma jornada, não uma ordem de marcha. Perfeita definição. Gosto desses princípios, mas como isso se traduz em ações práticas? O que eles vão fazer de fato nesses próximos meses? A estratégia de comunicação foi desenhada em cima disso. Eles vão usar 3 canais principais. O canal de WhatsApp do Hub vai ser a porta de entrada, um lugar para comunicação leve, para tirar dúvidas, compartilhar descobertas. Um espaço de convivência, basicamente, sem a pressão de um canal corporativo formal. Exato. Depois um blog, para quem quiser se aprofundar mais nos conceitos. E, por fim, um formato de vídeo ou podcast, para humanizar o tema. Mostrando gente de dentro, imagino. Sim, a ideia é mostrar a gente da própria Reagro como gestora de corte contando as suas histórias. Ver um colega falando sobre experiência é muito mais eficaz do que qualquer comunicado. Com certeza. E tem um cronograma para essa comunicação? Sim, está dividido em 2 fases. Janeiro agora é o mês da reentrada consciente. O foco total é em apresentar o Hub para todo mundo que ainda não conhece, sabe? Tirar os medos, os ruídos, é um momento de acolhimento. Estamos aqui para ajudar sem pressão. Isso. E depois desse acolhimento, em fevereiro, começa a fase do convite leve à experimentação. E aí? Aí sim eles vão começar a mostrar mais claramente como o Hub pode resolver problemas reais, usando os casos de sucesso de 2025 como exemplos, e qualificando as expectativas, mostrando o que a IA pode e o que ela ainda não pode fazer. Fica muito claro o fio condutor. 2025 foi um laboratório, e agora 2026 é sobre escalar a cultura, não a tecnologia. É preparar a empresa inteira. É a síntese perfeita. E a mensagem para os líderes é clara. O Hub IA não é mais uma promessa, é uma realidade com resultados práticos e uma metodologia que funciona aqui dentro. O desafio agora é cultural. O que nos leva ao final da nossa análise. Com base em tudo isso, os documentos se encerram com um chamado à ação bem direto para as lideranças, certo? Sim, o convite é duplo. Primeiro, para que todos os gestores entrem na comunidade do WhatsApp do Hub. É ali que a conversa acontece. Certo. E o segundo convite? O segundo é talvez o mais importante, que eles incentivem ativamente suas equipes a participar também. Que eles mostrem que a empresa valoriza o tempo gasto aprendendo e experimentando. É um gesto de confiança na equipe, né? Exatamente. É nesse espaço de convivência que a cultura de aprendizado contínuo vai florescer de verdade. Muito bem. Para a gente fechar, depois de analisar todos esses documentos,
Que pensamento final fica para a gente refletir? Fica uma reflexão sobre o papel da liderança nesse novo cenário. Os documentos falam muito em desenvolver novas habilidades, como engenharia de prompt, análise de dados. Isso é crucial. Mas a questão mais profunda para um líder não deveria ser apenas como minha equipe pode usar IA para entregar o trabalho mais rápido. Qual deveria ser a pergunta, então? A verdadeira pergunta estratégica, o próximo nível da discussão é: que tipo de novas perguntas a minha equipe pode começar a fazer agora que tem a IA como uma parceira para pensar? Que novas possibilidades a gente pode explorar que antes eram impensáveis? A eficiência é só o começo. A verdadeira transformação está em ampliar a capacidade de questionar e de criar.